diante das bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? A tua doutrina depositaste em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortaleceste, nos ensinaste a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos, sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? E aos que estão aí fora perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Queres que eu faça? Olá, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo, transmitido pelo nosso querido Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. É sempre um momento de reflexão, a gente sorver as palavras do Evangelho do Mestre Jesus, que há muito nos deixou, para que nós possamos nos inspirar nesta jornada evolutiva. Que Deus possa abençoar esse momento e que possamos sair reconfortados, aliviados neste momento de luz. Que possam, se assim desejar, reservar um recipiente com água para que a espiritualidade possa fluidificar. Então vamos à nossa prece de início, pedir ao nosso Divino Mestre Jesus que abençoe esse momento, nos inspire e nos coloque sempre na luz dos teus ensinamentos, ó Mestre. Ilumina nossos passos, a nossa jornada e que seja feita a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, que era o nome dado ao Deus da riqueza, na cultura de antigamente. Vamos falar sobre a utilidade providencial da riqueza, a prova da riqueza e da miséria. Fosse a riqueza um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito.
Deus que a concede teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição contra o qual não há recursos. Pensamento este que repugna a razão, pelos arrastamentos que ocasiona, pelas tentações que acarreta e fascinação que exerce. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais potente que prende o ser humano à terra e desvia do céu seus pensamentos. Produz tal vertigem que se observa com frequência aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer rápido sua primeira condição, os que a partilham com ele, os que o auxiliaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Mas embora torne difícil a jornada, não se segue que a riqueza a torne impossível e jamais possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como certos venenos possam restituir a saúde se empregados com propósito de discernimento. Quando Jesus elucidou ao jovem que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei de todos os vossos bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia alijar-se do que possui e que a salvação somente a esse preço se granjeia. Mostra, porém, que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, julgava-se quite porque observava alguns mandamentos. Recuou, contudo, ante a ideia de abandonar o próprio patrimônio. Seu desejo de obter a vida eterna não chegava ao extremo de fazer tal sacrifício. Bom, meus irmãos, acredito que muitos de nós já ouviu que ditados que colocam que mais fácil seria um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E crescemos, até certo ponto, acreditando nisso. E a riqueza não traz boas coisas para aquele que pensa além da vida. Mas também acreditamos ou acreditávamos que a pobreza seria uma punição, uma forma de punir a humanidade. Mas, na verdade, tanto riqueza quanto a pobreza material, vamos dizer assim, são expiações, são provas para que nós, espíritos, hoje encarnados, possamos passar por aquilo que nós, de repente, falhamos e agora estamos tendo a oportunidade de nos redimir. Sabemos que existem bons ricos, sabemos que existem bons pobres, mas também sabemos que existem maus ricos e maus pobres. Que possamos enxergar a vida além da matéria. Muitos do que nesta vida, ou em sua última encarnação, vamos dizer assim, na sua última vida, passaram pela prova da riqueza, mas no início, tendo a pobreza, digamos assim, como regra, não fizeram aquilo que prometeram. E muitos de nós estamos prometendo a fazer 1001 coisas, se assim conseguirmos obter essa riqueza material. A lição do jovem que foi ter com Jesus, e disse ao mestre que fazia tudo que um bom cristão fazia, pagava o dízimo, procurava seguir o caminho reto, mas sentia no seu íntimo vazio.
Então Jesus diz a esse jovem: então larga tudo o que tens e me segue. Então o que é que significa largar esse tudo que tem? Não é se desfazer, não é doar, como foi dito com palavras isso, mas é o desapego. É se desapegar do bem, é colocar os valores espirituais acima desses valores materiais. Porque só assim é que seremos capazes de tirar essa capa de nossa visão e passar a ver a necessidade de nossos irmãos, carentes não só daquilo que nós temos de sobra, carente não só dos bens materiais, mas necessitados de uma orientação, necessitados de um ombro amigo, de um abraço, ou muitas vezes somente de ser escutado, somente ser ouvido. Muitas pessoas precisam só ser ouvidas, não precisam que o outro diga nada. Então esse é o sentido da caridade que o Mestre Jesus nos diz através do Evangelho e da vivência. Então que possamos entender a riqueza de muitas formas, mas a riqueza material como uma providência para que seja um mecanismo gerador de emprego, gerador de renda, que possa relativamente levar o conforto ao necessitado. Porque é certo que vivemos um mundo de expiações e de provas. Então as misérias, as decepções, as dores vão sim visitar a humanidade. Não é papel também de quem uma vez se esclareceu sair julgando, apontando como a causa do sofrimento, da pobreza, as falhas que outrora tivemos. Não, porque assim faltará a caridade. E o Espiritismo nos diz que sem a caridade não há salvação. Não há salvação sem a caridade. E a caridade é apresentada de muitas formas. Para nos tornarmos um cristão verdadeiro, precisamos nos despir do orgulho, da vaidade, entendermos que nessa jornada somos seres que vivemos dentro de uma coletividade. O papel de cada um de nós é relativo. Muitos vão ter uma tarefa maior do que outros. Mas aqueles que não são capazes de realizar as pequenas tarefas e que pedem grandes tarefas, aqueles que não conseguem realizá-las, certamente não vão conseguir realizar tarefas grandes. Se nós somos capazes de pedir a riqueza, mas somos incapazes de fazer o bem com o pouco que nós temos, aliás, o pouco que nós acreditamos ter, porque temos o suficiente para fazer muitas boas ações. A riqueza bem administrada é uma bênção, porque é divina, mas uma pobreza bem vivida, com resignação, sem murmurar, sem lamentar, sendo capaz de multiplicar o pouco que tem, vivendo com simplicidade, com alegria, com gratidão, também é providencial. Então riqueza e pobreza, na verdade, andam lado a lado. São condições transitórias, porque aqui estamos falando da pobreza e da riqueza material. E quando partirmos dessa jornada, chegarmos ao mundo espiritual, nós seremos julgados por um estado consciencial pelo que nós fizemos ou pelo que deixamos de fazer.
ou pelas nossas omissões. E Jesus diz que quem quer ser grande perante aos homens e a espiritualidade, que seja o menor entre os homens. Deus pede que tenhamos a pureza de uma criança que esquece facilmente, que procura dentro da simplicidade encontrar a felicidade em determinados momentos, em pequenos momentos. Então, pobreza e riqueza não estão em lados opostos, extremos, mas andam lado a lado. A mensagem que a literatura traz de muitas pessoas que partiram, uns pelo glamour em que viveram, pelas riquezas que ostentavam, acreditando que teriam uma vida parecida no mundo espiritual. Outros, visitados a vida inteira pelos infortúnios, mas resignados, felizes, gratos, puderam e podem contemplar um mundo diferente. Então que possamos nesta vida fazer um bom uso da riqueza, mas que possamos também fazer um bom uso das limitações, eu não vou chamar agora de pobreza, mas das limitações materiais. Porque a verdadeira riqueza ela está na nossa inteligência, que devemos alimentar com o estudo, mas que devemos nutrir com os verdadeiros sentimentos de um cristão. Simplicidade, humildade, essa paz interior, que se permite a cada dia, a cada momento, perguntar a si o que eu fiz de bom hoje, o quão eu fui útil, a quem eu magoei, procurar corrigir, sendo também aquele cristão que todos os dias agradece, que encontra sempre uma oportunidade de agradecer e de aprender, assim caminhando na direção do que o Mestre Jesus nos ensinou, não só com palavras, mas vivendo na carne. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, nesse capítulo 16. Mais uma vez, repito, não se pode servir a Deus e as riquezas, mas falando da utilidade providencial da riqueza e das provas da riqueza e da miséria. Possamos nos confortar sabendo que tudo passa. Eterno é a felicidade que o Mestre Jesus, nosso guia, nosso irmão, nosso modelo, tem nos revelado através do Evangelho. Então, que tenhamos bom ânimo, que sejamos gratos, que possamos enxergar em cada dia uma nova oportunidade de ser útil, de servir. Então essa é a mensagem, meus irmãos. Então, nos preparemos na sequência para o passe, mas que nesse momento a gente agradece de coração quem esteve conosco, quem vai ver esse Evangelho também no momento posterior. Então vamos para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um dia, que todos os nossos dias possam ser proveitosos, independente de como foi esse dia, se foi de dificuldades, de relativas alegrias, mas que possamos encontrar a resignação, a resiliência, a paz de espírito, a gratidão por tudo. Abençoa os nossos lares, guia, ilumina os nossos passos, protege a nossa vizinhança, estende teus bálsamos a todas as nações, a todos os dirigentes,
fazendo brotar no coração de todos essa paz tão necessária, a cooperação entre os povos. Que possamos compreender que o nosso propósito é ser útil, é servir, amar o próximo como a si mesmo, como tu tem nos ensinado. E a Ti, ó Deus Pai Criador, sobre todas as coisas, que possamos carregar conosco todos os dias esse lema: amar o próximo como a si mesmo, vivendo com gratidão, com intensidade, com sabedoria. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que seja feita a vontade de nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, tenhamos todos um bom final de tarde. Na sequência tem um passe e até uma oportunidade. Muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho